Com um pincel natural e goma laca incolor, passe em toda a peça, inclusive na parte de dentro, para que ela fique impermeabilizada. Agora, vocês vão passar em toda a lateral do vasinho. Não é necessário a aplicação da segunda demão, tá? Só passar bem e pronto. Lembrando que você também deve passar na parte de baixo. E não esqueça de limpar o pincel com um álcool. Agora, nós vamos usar o carimbo M94, batedor de espuma e a tinta acrílica na cor tangerina. Com apenas uma gotinha, você vai usar o batedor de espuma, distribuir bem em toda a área do nosso batedor e aí você já pode ir para o carimbo, lembrando sempre com batidinhas de leve. Inclina o carimbo, posiciona no vasinho e aí você vai moldando e vai ficar dessa forma. Reaplique novamente e faça o restante da estamparia. Se por um acaso vocês errarem, pessoal, é muito simples, é só passar um paninho úmido e vir reposicionando novamente. Olha que lindo que vai ficando. E agora vocês vão fazer todo esse processo por toda a volta do nosso vasinho. Reparem que nesse carimbo eu erro, só que eu apago e já em seguida reposiciono novamente. E olha só, como os nossos carimbos são transparentes, você também consegue reposicionar e voltar a fazer a carimbada no mesmo lugar, porque ele te permite a ter a visualização por conta do acrílico ser transparente. Veja que nessa etapa ele vai ficar falhado. Olha, aí eu volto no mesmo lugarzinho, reposiciono o carimbo e volto a fazer a estamparia. Olha como fica perfeito. Agora já posso lavar o carimbo com um pincelzinho natural mesmo, seco bem e aí ele vai ficar assim, ó, novinho. Agora com o pincelzinho angular, pode ser o tamanho 12. Com a cor amarelo cádmio, vamos iniciar a sombra. Com apenas uma gotinha vai ser o suficiente para iniciar a sombra. Hidrate bem o seu pincel e tire o excesso da água somente na borda do tanquinho. Posicione a peça. Você vai colocar a tinta na pontinha maior do pincel. Não tenham medo de colocar a tinta. Olha a quantidade. Agora vocês vão trabalhar bem a sombra no azulejinho. Pode ser caixinha de leite, qualquer superfície lisa que vocês tiverem em casa. Tirei o excessinho da parte de trás do pincel e agora, com o mesmo bem inclinado, eu vou fazendo movimentos de batidinha bem na volta do miolo da nossa florzinha. Vocês não vão preencher a pétala toda. E aí você vai repetir todo o processo em todas as pétalas. Sempre abrindo bem a sombra para que ela fique bem ampla. Esse é um estilo de sombra que eu falo aqui sempre para as minhas alunas, que é a sombra bagunçada. Então vocês estão acostumados a fazer uma sombra mais reta e tal. Essa daí a gente faz de batidinhas, a gente vai depositando a tinta e sobra, porque daí ela vai ficando alguns risquinhos, imitando aqueles veinhos da flor, que é natural. Aí vocês vão fazendo todo esse processo em todas as flores e em todos os vasos. Olha o resultado como fica lindo. Já tá dando volume para as nossas florzinhas. Percebam o movimento como que eu faço. Eu apoio e levanto, eu apoio e levanto. E aí você vai tendo uma sombra bem descontraída, nada muito certinho. Mas se vocês também não conseguirem dessa forma, não tem problema. Pode fazer a sombra da forma como vocês já estão acostumados aí em casa. E olha que lindo que vai ficando. Já deu volume, né? Agora, nós vamos para a cor amarelo palha, onde a gente vai aplicar a nossa luz. É o mesmo processo, a gente vai fazer bem no topo da florzinha, bem na borda do carimbo. Mesma quantidade, você vai trabalhar bem no azulejo
E aí você vai fazer a aplicação. Lembrando que sempre com o pincel deitadinho, encosta bem e aí você vem com os movimentos mais soltos e sempre de batidinha. Aqui para as minhas alunas, eu sempre gosto de dar essa dica. Quando você inclina o pincel e vem com batidinhas, a sombra fica um pouquinho mais simples para você estar aplicando. Ele não tem tanta aquela cobrança de ficar aquela sombra tão perfeita. Faço esse mesmo processo em todas as pétalas até o final. E olhem o charme, a delicadeza que já tá ficando as nossas florzinhas. Vamos para a próxima etapa? Com a cor marrom escuro, nós vamos intensificar a sombra do miolinho da nossa florzinha. É o mesmo processo, porém você vai colocar um pouquinho menos de tinta no pincel. Abre bem a sombra. Quanto mais você abre, mais suave ela fica. E aí, com o mesmo movimento, bem encostado no miolinho, você vem fazendo as sombras. Repita esse mesmo processo em todas as pétalas até o final. E assim vai ficar o resultado das nossas sombras. Olha como já deu mais volume ainda, né? Agora vamos ver com o branco e o amarelo palha. Vamos fazer uma misturinha para deixar o nosso amarelo ainda mais clarinho. E sempre com o pincel deitado. Vocês vão fazer a aplicação da mesma forma como foi feito na primeira etapa. Sempre de batidinha, só que vocês vão deixar mais curtinho. Então a quantidade de tinta vai ser menos. E aí você vai posicionar mais rente à borda. Vai fazendo isso até o final. E olha como fica lindo quando a gente faz a segunda demão de luz. Fica mais volumoso, né? Agora vamos para a próxima etapa. Com o pincel Pituá 000, vamos fazer o preenchimento do miolinho da nossa flor. Vamos utilizar a cor marrom escuro, dê batidinhas no azulejo ou na bandejinha e preencha levemente o miolo da flor, sem deixar a área totalmente preenchida. Pode deixar um pouco falhado que vai dar um charme no final. Faça esse processo em todas as flores. Agora, com a cor amarelo palha e o mesmo pincel, faça batidinhas bem no topo de cada miolinho para a gente colocar pontos de luz. Lembrando, não preencha toda a área do miolinho, sempre no topo, porque assim você vai dar um efeito de volume na sua florzinha. Uma dica, para que as batidinhas fiquem bem destacadas, bem salientes, não umedeça o pincel. Pode utilizá-lo com o pincel seco mesmo, você vai ver a diferença. Caso tenha ficado pouca luz, você pode retornar e reaplicar novamente, lembrando para que não fique preenchido, somente ficar os pontinhos bem soltos. E esse é o nosso resultado final. Olhe quanto deu de volume nessa florzinha. Fofo, né? Com o pincel liner 000 e a cor ouro negro, ao carregar o pincel com tinta, tire bem o excesso na bandejinha e vamos fazer contornos em volta das nossas flores. Inicie o contorno exatamente como eu estou fazendo nessa pétala. Reparem que eu estou fazendo pedacinho por pedacinho. Assim você vai ter um contorno mais preciso. Repita esse mesmo processo em todas as flores. Lembre-se, em cada pétala, o ideal é você estar sempre recarregando o seu pincel com tinta. Ah, mais uma dica. Se você perceber que o seu pincel está ficando com muito excesso de tinta, você pode colocar um pouquinho de água na bandejinha ou lavar o seu pincel. Assim o seu pincel vai correr mais fácil.
resultado final, pessoal. Ficou linda a nossa pintura, feita com carimbo, mas que não fica com carinha de carimbo, não é mesmo? Então agora é só você decorar e deixar num cantinho na sua casa ou presentear alguém. Até a próxima! Tchau, tchau!